Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Ensorcast. Olha só o time que hoje nós estamos aqui. Gente, olha, não sei o que vai acontecer, tá? Não tem nada programado, não tem nada ensaiado. Hoje de manhã, inclusive, eu estava lá me preparando para a academia, falei assim, eu poderia gravar com a família. Não é? Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Aí eu já coloquei uma caixinha de pergunta no Instagram, que eu vou fazer as perguntas aqui e vamos ver o que vai dar. Muito bem. Olha, já surtiu efeito, hein, João? Tem um pessoal querendo patrocinar o Ensorcast, hein? Venham mesmo, viu? Nós já vamos fazer parcerias aí. Por enquanto, a gente não vai divulgar ninguém, porque só tem interesse. Então, na hora que fechar o negócio, a gente fala num oferecimento. Né? Então, show de bola. Vamos colocar as imagens aqui. E você que nos acompanha também pelo YouTube, por favor, compartilha aí, ativa a sinalização, que chama? Sininho. Notificação, é o sininho. Muito bem. Mas vamos ao que interessa. Hoje quero começar apresentando Donana. Donana, minha esposa. Esse ano vamos completar 25 anos de casamento. Isso aí. Aleluia. Amém. Em dezembro, dia 13 de dezembro. Depois a filha mais velha, a dona Karen Toschi. Olá. Muito bem. A Karen, ela já é praticamente formada em psicologia, está fazendo só aquela fase agora dos estágios, mas já é líder também, ministra aqui da igreja, lidera os adolescentes debaixo da cobertura do pastor Giovanni, não é? E já há um bom tempo que a gente trabalha junto aqui. E dona Letícia Toschi, nossa caçula, né, de 18 aninhos, e ela também trabalha na equipe da Creative aqui, da parte de publicidade da igreja, já trabalha um bom tempo. Quanto tempo já, filha? Uns 2, 3 anos? É, 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, errei. Ele costuma fazer isso. Ele faz, gente. Isso mas gente, que você começou estagiando, né? Tem muito mais, poxa. Foi antes da pandemia. Isso. Então, claro que foi. É que ela Contratar, só está contando remunerar. quando ela começou a ganhar, né? Porque ela ficou um bom tempo trabalhando de voluntária, mas já conta. E agora está fazendo administração também, dona Letícia. E nós queremos compartilhar um pouquinho com vocês, da nossa família, e as perguntas que nós vamos fazer aqui. Rapaz, caiu um bicho aqui na minha água, velho. É nada. Vai, não quis dividir comigo? Ô, Peppa, faz um favor aqui pra mim. Olha, quase que eu bebo água com proteína. Manda pra dentro. Da onde apareceu esse trem? Obrigado, meu filho. Acho que estava no copo. Enfim, onde eu parei? Então, nós vamos conversar um pouquinho e acho que vai ser bem bacana. Vamos ver o que o Senhor dirige nesse Ensorcast aqui. Muito bem. Então vamos lá. Eu quero começar já então com o Instagram. Pessoal que fez as perguntas aí pelo Instagram. Deixa eu começar aqui. Olha cá. Olha aqui. Dentro do relacionamento marido e mulher, filhos devem ser vistos como prioridade ou não? Eu acho interessante essa pergunta porque muitas vezes as pessoas elas estão assim muito focadas e preocupadas em querer dar uma ordem nessa questão. É importante você entender que a família é um projeto de Deus. E qual que é a base, a estrutura da família? É o homem e a mulher. Então, nesse relacionamento, precisa haver uma fundamentação muito grande. Por quê? Se você e a sua esposa não estiverem bem, ou você e o seu marido, não apenas vocês irão sofrer, mas principalmente os filhos. Então, é muito importante, não é uma questão de dar mais prioridade, mas é a questão das responsabilidades. Então, você é responsável de ter um casamento saudável para que a sua família seja saudável. Não é? Eu me lembro, quando as meninas eram menores, eram crianças, elas muitas vezes perguntavam assim, quem que você ama mais? Eu ou a mamãe? Ela falou assim, a sua mãe, eu nem titubeava, já respondia na hora. Elas ficavam, no primeiro momento era um choque, né?
Mamãe. Primeiro Deus colocou a mamãe na vida do papai. Aí elas dão assim, aí depois ela já vem, não, mas ou eu ou a Letícia, né? Aí é igual, as duas são iguais. Mas esse equilíbrio é importante, concorda comigo, Sim, nega? claro. Essa questão aí é bem... Quando o casal tá bem, os filhos vão estar salvaguardados. Eu queria já entrar num assunto também, que eu acho muito bacana, principalmente para filhos de pastores, né? Então, de repente, vocês compartilharam um pouquinho já como é, porque inclusive tem essa pergunta aqui também, né? Como é ser filha de pastor, filho de pastor, sobre essa questão, qual a experiência de vocês? Vocês que, quando nasceram, papai e mamãe já eram pastores, então vocês passaram a infância, a adolescência, são jovens, a Karen já praticamente na fase adulta. Como é que tem sido isso daí? Bom, a mais velha começa. Isso aí daí é um livro, né? Isso é verdade. Muita coisa que dá para falar. Mas até uma coisa sobre o último assunto que você comentou, que é muito interessante quando fica muito claro para nós filhos a questão da prioridade da mamãe, no caso, na nossa família, e em nenhum momento como algo ruim. Então, como nós aprendemos isso desde sempre, é muito engraçado quando às vezes a gente tá com alguma vontade, vamos comer em tal lugar. Eu quero isso, eu quero aquilo, você rapidamente, meu amor, o que você quer? Não entra em questão assim, né? Claro que você faz as nossas vontades às vezes, mas como ela tem essa prioridade. E isso ensina para nós, como também nós devemos honrá-la sempre. Então não é a nossa vontade. O que será que a mamãe quer? Isso ajuda também na estrutura de nós não vermos só ele manda ou ela manda, mas a maneira como vocês se tratam em respeito, que deixa para nós também muito claro o nosso papel como filhos, essa diferença, né? Então isso também fica fixo no nosso coração. Acho isso bem legal, Bacana. né? Não é uma questão de eu só olho pro meu marido, pra minha mulher e meus filhos ficam de lado. Não, mas ensina pra nós a honra também. Isso é bem legal. E a questão de ser filha de pastor, por onde começamos? Uau. Acho que só essa pergunta daria para ficar uma hora conversando aqui. Então, não sei nem por onde começar, assim. Qual foi a fase mais difícil, né, que vocês podem compartilhar por essa questão da pressão de ser filha de pastor? É a adolescência, sem dúvidas, né? Acho que para todo mundo a fase adolescente é a mais difícil, mais confusa, nossos pensamentos, nossos sentimentos querem dominar, né, a nossa racionalidade, então a gente vive muito pelo que a gente sente, se a gente se sente rejeitado ou não. Então, às vezes, a questão da adolescência ela é a mais difícil. Porque eu vejo que na infância não muda muita coisa. A gente se sente normal, as coisas funcionam normais. Na igreja é super legal, a gente está envolvido em tudo, a gente está no Ministério de Crianças, é legal estar na igreja o tempo todo. Para mim, pelo menos, era legal, não era um peso. Então, a gente vinha a todos os cultos, culto de oração, a gente era o último a sair, eu ficava com... Eu lembro que eu pegava o livrão de músicas da igreja e ficava vendo, cantando, eu achava o máximo passar muito tempo na igreja. Mas na adolescência que vem as cobranças, os falatórios, aí, sem dúvida, é a parte mais difícil. E o lidar com a minha própria identidade também, né? Porque a adolescência é um período em que nós buscamos a nossa identidade, o nosso valor, a nossa vocação. E aí entra não só aquilo que eu acho, mas o que os outros acham também. E aí vem essa confusão, né? E para você, Lê? Pra mim também, né? A adolescência, ensino médio, quando, outras coisas parecem atraentes, e amizades e conversas que às vezes tiram a gente do foco. E aí a gente entra num conflito. Eu acho que esse foi meu período mais difícil. Mas aí foi muito bom, porque foi uma fase que a gente conversou bastante. Foi uma fase que conversando, abrindo meu coração em família para vocês, eu consegui entender bastante coisa, consegui ver bastante coisa, sabe? Vamos lá. Eu acho que uma das coisas mais importantes, até para poder ajudar muitas pessoas, de repente pastores, filhos de pastores que estão nos assistindo agora, e, enfim, você que é líder na igreja, tem uma vida bem ativa na igreja, eu acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, talvez não, no início até a gente tenta,
querer passar a visão de que temos uma família perfeita. Eu me lembro lá no início do ministério pastoral, né? Nos meus 20 e poucos anos, na minha inexperiência. Então a gente quer passar aquela visão, até pela visão que eu tinha. E a igreja tem, A igreja tinha a respeito do pastor. É. Não é verdade? Da formação de onde eu vim, o pastor é praticamente visto como um empregado da igreja. E um empregado, se não tiver performance, ele é descartado. Então, aquele medo de deixar transparecer alguma fragilidade, algum erro, enfim. Então, de forma geral, inclusive com a família, aquele medo, não é? Então, sempre aquela cobrança, olha e tal. Então, isso acaba gerando sobre a família, e eu, sem perceber, não de forma intencional, eu já entendi, já pedi perdão, inclusive, porque quem mais sofreu com isso foi a Karen, que é a filha mais velha, não é? Até eu entender e amadurecer e buscar ajuda com o pastor que me discipula até hoje, que é o pastor Domingos. Então, através dessa experiência, a gente foi amadurecendo. E uma das coisas mais gostosas é você ter aquela certeza de que você não precisa passar para ninguém uma visão de que você é perfeito e de que sua família é perfeita. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que como família nós estamos vivendo a nossa melhor fase. Vamos completar, como eu já disse, 25 anos de casamento. Eu estou no meu melhor momento com a Ana, estou no meu melhor momento de paternidade com as minhas filhas, vibrando com cada fase delas, com cada experiência que elas estão vivendo. E tudo isso vem justamente de acordo com o que eu entendo da palavra de Deus. O melhor sempre está por vir, certo? Porque com Jesus é assim. O hoje é melhor do que ontem e eu sei que amanhã será melhor do que hoje. Então, quando você se dispõe a ouvir, a aprender os princípios, a palavra, se submeter à orientação do Espírito, tudo vai melhorando e vai. Então sai um peso. Não é? Eu falo isso de púlpito hoje. Eu uso muitas vezes das minhas falhas e das... Não todas também, né? Mas muitas tretas nossas de família, o pessoal morre da risada. Eu falo no púlpito, eu falo, não é? Porque eu não quero passar para ninguém essa visão de que somos a família perfeita. Bobagem. Bobagem. Tem prazo de validade. Uma hora cai. Não é verdade? Então, é muito interessante isso daí. Então, é claro, no começo teve pressão, não foi fácil. Na escola, por exemplo, me lembro, aconteceu com as duas, impressionante. Elas estudavam o objetivo e um dia a Karen toda borocochô, né? Falou, o que foi? Que eu que buscava ela na escola? Né? É que nada não. Aí eu já falei, fala logo, o que foi? Não, que lá ficaram os meninos falando, né? Que quando sabe que eu sou filha de pastor, falaram que meu pai é ladrão. Aí eu falei assim, né? Porque aí vem aquela questão, né? Como é que você prepara os seus filhos? Então tem muito pai que é bobinho, fala assim, eu vou lá tirar satisfação. Eu falei assim, eu olhei para ela e falei assim, teu pai é ladrão? Falou, claro que não. Eu falei, você tá triste por quê? Né? Então aquilo já... E depois de uns anos foi com a Letícia, mesma coisa. Só que a Letícia, irmão, é a Ana, escrita, né? Então ela já entrou no carro com o olho inchado, tentando chorar. Eu falei, o que foi? Quando eu falei, o que foi? Ela, já chorando. Tá chorando por quê? Te bateram? O que foi, menina? Falaram que meu pai é ladrão. Falei, teu pai é ladrão, menina? Não, claro que não. Falei, então por que tá chorando? Então toma jeito, se apruma e tal. Então, são as pressões de serem filhas de pastor. Mas a maior pressão é dentro da igreja. Essa que é a verdade. Então, mesmo hoje, com a nossa igreja tendo amadurecido, crescido, mas isso continua. Porque as pessoas ainda são tendenciosas a avaliar por performance. E elas têm esse mito. Não, é filha do pastor. Filha de pastor, mas ela é ser humano, né? Então, uma das pessoas que muito nos abençoou aqui na igreja foi o pastor Eliezer. Antes dele ser pastor. Então, ele era líder. Eu me lembro quando era aniversário das meninas, ele sempre fazia questão de levar um presente, né? O culto era aqui no Campo Centro ainda, né?
E levava as meninas quando elas faziam aniversário, presenteava, e ele falava assim, olha, não se espera a perfeição, só porque é filha de pastor, elas também vão errar, e papapá. E ele falava, a gente tem um carinho, uma gratidão muito grande, porque ele foi ajudando a igreja a amadurecer isso. É verdade. Foi no meu aniversário de 15 anos que ele falou isso. 15 anos, né? É, eu lembro que as meninas, na época, eu fazia parte do Ministério de Dança, então elas fizeram uma homenagem, dançaram, me deram flores e tal. A galerinha que na época tinha a minha idade veio com um presentinho. E aí, nisso, ele me chamou à frente da igreja e falou tudo isso. Eu acho que foi mais pra mim, eu acho, do que... Então, claro, eles escutam, a igreja absorve, mas não são todos, né? Mas eu acho que naquele dia saiu de mim um peso de falar, ele sabe, todo mundo vai saber então que eu não sou perfeita, eu não preciso ser. Foi bom pra mim ouvir dele naquele dia isso. Muito bacana. Bom, se foi para mim como pai, imagino para você. Né? Muito legal. Exato. Uma das perguntas que fizeram aqui no Instagram para vocês é se já houve algum momento nas vidas de vocês que vocês se desviaram. Não, desviar não. Largar Jesus não. Não. Eu lembro que teve uma vez, eu devia ter uns 13 anos, você vai se lembrar. Foi uma vez que eu cheguei pro meu pai e eu tava sentindo, porque eu queria correr, assim, eu nunca gostei muito de exposição, mas eu sempre tive que estar nesse lugar de exposição. Então, seja nos ministérios em que eu fazia parte, ou então simplesmente por ser a filha do pastor sênior da igreja, sempre estive em exposição, mas nunca foi um negócio que eu gostei. Eu passo mal com essas coisas, gente, microfone e tal, sempre passei. E eu lembro que na época eu era do Ministério de Louvor, e eu não queria mais, eu falava, pai, eu quero sair correndo, eu não quero isso aqui, eu me sentia mal, eu falei pra ele assim, eu acho que eu tô me sentindo hipócrita, porque eu não quero estar aqui, mas eu estou. E aí eu lembro que na época eu brigava com Deus, eu falava, por que todo mundo tem o direito de desviar e eu não? Por que eu tenho que ficar o tempo todo nos ministérios, eu não posso parar, eu tenho que estar aqui? Todo mundo tem o direito de desviar uma vez na vida e eu não tenho, porque se eu fizer, na minha cabeça, põe em risco o ministério do meu pai, a minha família. O meu pai sempre falou para nós essa questão dele primeiro pastorear a família para poder ter essa autoridade sobre a igreja. Eu falei, pronto, desviei, acabei com a igreja, né? Fiquei esse peso. E eu lembro que foi uma vez em que ele acalmou meu coração, nós conversamos a respeito da diferença da obediência e da hipocrisia. Então não é que eu não amava mais a Deus, aquilo era uma mentira para mim. Mas no momento, né, eu estava fazendo aquilo ali puramente por obediência. Eu amava Jesus, eu amava o ministério, mas tinha coisas que Deus estava movendo em mim. Então, largar Jesus nunca, né? Mas tive meus altos e baixos até entender a minha posição, o meu lugar, o que eu estava aqui para fazer, né? Mas largar Jesus não. Eu faço as palavras dela, as minhas. Fala. Letícia de poucas palavras. Não, desse jeito não vão fazer só uma entrevista eu e Karen aqui, né? Porque vocês duas. Não, né? eu sabia que isso ia acontecer, porque Tava Eu na já cara. preparei o coração da Karen, entendeu? Eu falei, elas cara, falam, não, porque eu não vou eu e a falar. mamãe, ó, nada. E as duas se parecem, aí eu fico agoniada, que as duas Não, ficam em nós silêncio. dois estamos, né? Eu tô só aqui, eu olho, tipo assim, Fala alguma coisa. E ela... Eu já sabia que essas perguntas iam ser a maioria para elas e para você, entende? É, pra cá. A gente está aqui para Então acompanhar. manda uma agora pra ela. Um apoio. Não, a gente está apoiando, né, Lê? É, Estamos apoiando. os Concordando. dois e vamos embora. Como é que é a rotina de vocês em casa? As meninas ajudam nas tarefas? como não? Ana Cristina. Como não? É que hoje temos a bênção Carmen. nas nossas vidas. Carmen, nós Nossa, te amamos. nós te amamos muito. Você é linda, maravilhosa. Hoje nós temos a Carmen, né? Mas até por ser muito corrida, querendo ou não, a gente fica muito pouco em casa, né? Então, assim, Isso é verdade. eu lembro que teve uma vez, inclusive, em que eu sempre tive essa cobrança minha, porque eu falava, quando eu estou conseguindo fazer tudo legal, na faculdade, na igreja, não sei o quê, eu falto em casa. Aí eu falava, nossa, sou uma filha muito mequetrefe. Aí eu tento melhorar aqui, mas então as coisas da faculdade... Então eu não conseguia equilibrar muito bem as coisas, até entender que realmente a nossa rotina ela é complicada. As meninas desde muito cedo, né? Principalmente a Karen começou com já responsabilidades na igreja, trabalhando, e a Letícia também cedo, com 16 anos, né? Que ela começou, Peppa. Ela tinha 16, né? Quando começou na Ensor, né? A fazer estágio aqui 2 anos atrás. na Creative. E
Então, essa é uma verdade. Nós nunca tivemos uma assistente. Primeira vez foi agora, a Carmen que chegou. Por isso que elas estão assim em êxtase, Carmen. né? Glorificando a Mas Deus. a nossa vida sempre foi bem corrida, né? Então, claro, sim, as tarefas são divididas, mas a Ana, Sou culpada. ela é culpada Eu nisso. sou Porque culpada. pensa aquela mãe, sabe? Que quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Exato. O que ela Confesso. puder fazer Que pra... bom que ela assume, né? Isso daí hoje. Porque Mas sempre não é foi- uma coisa boa, hoje eu reconheço. Eu falhei muito por essa questão, né? De sempre fazer tudo, arruma a cama, aí uma tem que lavar a louça, enrola um pouquinho, a Ana vai lá e lava, né? Para amenizar. Às vezes eu falo para o Marcelo, eu falo assim, parece que eu fui ensinado dessa forma. Até foi uma questão da gente demorar tanto para ter alguém em casa, né? Nos ajudando, nos auxiliando. Porque, assim, na minha cabeça foi me incutido assim, como esposa, eu sou obrigada a fazer tudo, dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo sem... Parecia que, assim, se eu colocasse alguém em casa, eu ia estar falhando no papel de esposa. Então, foi essa luta comigo até que eu enxerguei. Falei, não, eu não consigo dar conta de tudo, até por conta da nossa rotina. Tamanho de igreja, tamanho de... né, muita coisa para resolver. E, enfim, é essa benção. Mas a gente Sempre foi um ponto que eu tive que trabalhar muito com a Sim. Ana, porque aí a cobrança era eu quem fazia, Exato. né? Mas as meninas sempre quando mandava fazer, fazia. Mas o corpo mole, né? Faz parte, né? Então tinha que uma falar fome, uma, né? duas. vez ou outra. E aí a Ana que não me ajudava muito. É de mim mesmo. E elas são muito inteligentes. Então elas já São. sabiam que se não fizessem na hora, a mãe ia fazer depois. Não era sempre, gente, calma. Mas faziam isso. 99%. Não, Eu Mãe. fazia menos. É mesmo. Ah, começou. Não, Ele, não. ele concordou. Aí, gente, mas a única coisa que mais me deixou assim bravo com elas duas era um quarto. Quarto, exato. A Karen me deu muito Marcela, trabalho. eu com sabia isso. que você ia me expor. Ah, mas é a pergunta. Mas eu sabia. Eu não vou expor. Não, é começou questão a de roda de expor. exposições, Não, você né? sabe que minha Agora sogra não tá para mais. assistindo isso. Mas isso é uma questão. Hoje, graças a Deus, você tá depois dos 30 semanas de ter ressignificado lá no Márcio Miquel. Então, graças a Deus. Isso aí foi recente, você não Mas- pode colocar um negócio desse. Mas Gente, não, isso é não. fase de adolescência. É. Mas essa questão do quarto era uma questão que me deixava assim. Porque uma outra pergunta que fizeram aqui no Instagram: quem é o mais organizado? Nossa, meu pai. Uau. Então isso que Oi, me você? tirava, A mamãe, uau. isso me tira do sério. Não, a gente tem que expor também. Não é que ele é o mais organizado, é que ele tem toque com isso. Mas não significa que é ele que arruma as coisas dele sempre. Realmente. Então, pra ele é fácil dizer, ai, porque minhas coisas são todas organizadas. Ele dorme no mesmo quarto que ela. Então, justo, né? Ué, mas eu que escolhi ela pra casar. Não, isso então não é minha é questão. mérito meu. Mas, né, que fique claro aqui, não é que ele é o mais organizado, é que ele se vê alguma coisa fora do lugar, Ele tem toque. ele passa mal, não é que ele passa mal. Nossa, Assumo, quarto, verdade. sapato na sala. Nossa, o sapato voa. Ele joga, de quem que é? Ai, que exagero, gente. Não, gente. Qual o propósito disso? Pra Eu quê? falei que se fosse me expor, eu ia expor também. Eu estou mantendo a minha A palavra. gente vai lavar roupa suja mesmo aqui. Que Eu É, estou nas quieta, a redes Letícia sociais. também está se segurando. Mas foi você que Gente, começou. que isso? Eu tô só elogiando vocês. Muito disso é Sandra, exagero, eu prometo, gente. eu arrumo as coisas. Não, hoje está organizado, de Hoje fato, sim. o quarto. Eu tenho ficado impressionado, porque eu sou daquele que, às vezes o Espírito Santo fala assim, vai lá e abre a porta do quarto. Ah, gente, quando ele manda, eu até arrepio. Não, mas nós passamos por maus bocados. Mas passamos, De desespero mesmo. Gente, que coisa. Mas graças a Deus. De fato, eu tenho um pouco desse negócio de toque mesmo, com organização e tal. Tudo no Tem que estar. Eu procuro, a Karen me deu muitos toques já há algum tempo. E a minha mesa, eu era muito metódico com as coisas. Ela tinha a Esther, quando trabalhava comigo aqui na publicitária, né, na Creative, a gente sempre fazia reuniões, ela vinha na minha mesa e ela sabia que eu tinha um pouco desse toque aí. Aí quando ela sentava, ela começava a tirar minhas coisas do lugar.
De propósito. O olho dele começava a tremer. Aí, é assim, eu dava uma disfarçada, daqui a pouco eu pegava e a Romana começava a rir. Falou, Esther. Aí eu falei assim, eu falei, ó, porque se você não trata isso, você vai piorando. Sim. Então a Karen me ajudou, deu uns toques, falou, você tem toque? Eu falei assim, tem. Então, quando eu assumi de fato que eu tinha, então aí eu comecei a deixar minha mesa mais bagunçada para poder ir me corrigindo e tal, para ficar dentro de uma normalidade. Senão a gente vai envelhecendo e vai ficando aquele velho chato, né? Misericórdia. Então, o mais organizado lá mesmo sou eu. Assumo. É ou não é? A gente concorda. O que mais aqui, gente? Quais são as renúncias que a família do pastor precisa fazer ou ter? Renúncias por ser a família pastoral. Tem coisa nessa lista, hein? Eu pensei eu mesmo. Tem muita coisa. O que marca mais vocês? Não que sejam todas obrigatórias, né? Mas o Senhor trabalha no nosso coração para que as coisas funcionem bem, né? Então, não é que obrigatoriamente toda família de pastor tem que abrir mão dessas coisas, mas, não sei, acho que quando eu era mais nova, eu sentia um pouco mais isso, até meu pai falou, demorou um pouco para ele ver que ele não precisava colocar essa pressão toda, né? Então, eu vivenciei a minha adolescência toda, então eu não usava alcinha. Eu falava assim, por que todas as minhas amigas podem usar blusa de alcinha ou não? Gente, Araçatuba é muito quente. Então, essas coisas no momento eu não entendia. Passei também um período adolescente onde eu tive que renunciar à presença deles por muito tempo. Então, eu lembro que eu passei uma crise sobre isso, né? De dividir muito vocês. Eu Aniversário, né? Sem Teve uma seu época pai que eu presente. viajava demais. Eu lembro que acho que ele ficou uns 6 anos sem estar no dia do meu aniversário. E aquilo, eu sabia que não era por culpa dele, mas às vezes ele já tinha feito compromisso, a hora que ia ver, era no dia do meu aniversário. E teve umas épocas que, tipo assim, eu tava ali na igreja, eu tava conversando com a minha mãe, e, gente, isso acontece até hoje. Às vezes eu conversando com ela, às vezes é coisa séria, de ministério, alguma coisa que a gente tá resolvendo, a pessoa simplesmente chega com um ombrão em mim, fica de frente pra ela, ignora a minha presença, então eu sabia assim, eu tinha um pouco de ciúmes deles, falava assim, poxa, eles são meus pais, né, primeiro, eu tenho que dividir eles até eu entender o privilégio que é tê-los, né, como alguém que compartilha com o mundo tudo isso que eles têm recebido de Deus. Então hoje a gente vibra. Vou estar viajando. Não, que legal, ele vai compartilhar ali e tal. Hoje é muito tranquilo. Mas quando eu era novinha, eu ficava nesses ciúmes. Meu pai é pai de todo mundo, né? Esse compartilhar aí foi difícil, né? Eu pensei a mesma coisa. Questão da presença de vocês. Meu pai, ele nunca foi um pai ausente. Mesmo viajando, ele sempre mantinha um contato com a gente, perguntava como as coisas estavam. Acho que a viagem mais longa foi 20 dias. 28 dias. 28 dias. Mas Pra Coreia e Japão. Mas eu lembro que eu tinha uma febre aí. Ficava meio dodói. Nossa, eu tinha isso também, vira e mexe, Verdade. né? Porque teve uma época que os dois viajavam juntos bastante pro exterior, né? E aí a gente ficava casa de irmão da igreja e tudo mais. E foi um tempo muito gostoso, mas a gente sente muita falta, né? E às vezes a gente chegava em casa e a gente tinha que se ajudar para fazer tarefa, porque o papai estava atendendo e a mamãe tinha que cuidar das coisas da casa. Então, algumas coisas assim, sabe? Mas na infância mesmo, né? Que a gente... Na adolescência e hoje, até hoje, né? Quanto mais a gente vai abençoando vidas, mais a gente sente isso. A questão da exposição vai aumentando, principalmente com as redes. Então, até a questão, às vezes, da nossa liberdade como família. O povo fala, vocês são meio bicho do mato, né? Só fica em casa. Gente, o meu pai, ele me ensinou, desde que eu era novinha, eu devia ter uns 9, 10 anos. Ele falou, aprenda uma coisa, Karen, sempre tem alguém te observando. Então, realmente, sempre tem alguém te observando, mas ao que vai aumentando, assim, você vai percebendo que sempre tem alguém de amor e cuidado te observando. A gente vai almoçar, parece que a gente tá contando um segredo, entendeu? A gente tá falando, meu dia na faculdade foi assim. Nossa, hoje eu tive uma prova muito legal na faculdade. Porque são coisas assim, tá? E é batata. A gente tá terminando de comer alguém, pastor, não sei o quê. Isso o tempo todo. E a gente tirando férias, não, vamos pra longe, vamos sair de Araçatuba.
No começo dava certo, gente, mas nas últimas, pastor, o tempo todo. Então a gente tá ali de biquíni na praia. Oi, irmão, a paz. Então a gente também tem que abrir mão dessa nossa intimidade como família o tempo todo. Tem algumas coisas que eu falo da questão da maturidade. Tudo tem um tempo, né? Então, algumas coisas eu faria diferente, porque tem aquela famosa frase, né? Gostaria de ter a maturidade de hoje aos 20 e poucos anos. Isso é impossível, né? Porque maturidade se adquire com experiência, com vivência, com discipulado e tudo mais. Então, eu já me vi muitas vezes pedir perdão já para elas. Eu fui pai muito novo e mergulhado no chamado, então nossa vida ministerial foi muito intensa. Começamos como pastores de jovens em Tupã, depois ficamos ali 6 anos e meio, eu acho. Depois fomos para Campinas, e na PIB de Campinas eu era co-pastor, não é? E depois viemos para Araçatuba em 2008. Karen tinha 9 anos, Letícia uns 4 para 5 anos, né? Então, quando nós chegamos aqui, eu era o único pastor na igreja, não tinha uma equipe, não era nada do que você está vendo hoje, do que vocês conhecem. E então, em cada uma dessas etapas, você como pastor de jovens, mesma coisa. Lembra do que eu falei agora há pouco, da performance? Então, você tem que aqui. Quando eu chego em Campinas, é uma cultura nova. Eu sou um caipira do interior que fui para uma capital, uma metrópole como Campinas. E ali também eu comecei a fazer uma outra faculdade, comecei a fazer psicologia, estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite. Então sempre foi assim, eu mergulhado no trabalho para poder... Enfim, é o que eu fui ensinado a fazer. Então, graças a Deus, assim... Deus presenteou a nossa família com uma mãe que é extraordinária, né? Então a Ana, assim, as meninas são o que são, e elas tiveram esse aporte, vamos dizer assim, emocional, mais por mérito da Ana. E eu já pedi perdão e confessei essa minha falha, porque muitas vezes de fato estive ausente. Eu tenho aprendido a valorizar datas, e a Ana sabe disso. Ela, desde quando namorávamos, eu nunca fui daquele que ficava assim, celebrando muito as datas e tudo, mas eu nunca vi muita importância nisso daí. E quando a gente aprende um pouco mais sobre inteligência emocional, é claro que tudo isso tem coisas atreladas lá atrás, né? Mas eu nunca dei muita importância para isso. Eu mesmo nunca gostei de celebrar meu aniversário, então nunca fui de festa. Então, por eu não ligar muito, também não dava muita importância. Acho que não é importante para o outro. Eu achava que não era. Então, aquela falta da empatia que ia gerando, como a Karen compartilhou agora há pouco. Um pouco da frustração, da dor, do sofrimento. E eu me lembro uma vez que eu até chorei depois sozinho. A gente estava em Campinas. E a Karen falou: pai, deixa eu te mostrar, aprendi a andar de bicicleta. Lembra disso? Nós estávamos numa chácara, né? Num rancho de um irmão da igreja. E aí a filha do caseiro estava lá ensinando a Karen veio toda feliz e eu não acreditei. E depois eu comecei a chorar. Falei: cara, eu não ensinei a minha filha a andar de bicicleta. Enquanto isso, eu ainda, 18 anos, não sei andar de bicicleta. Há uma chance. Eu tentei com você, mas aí já foi mais difícil. Agora, depois de adulta, né? Então, complicado. mas, queridos, são questões assim que, dentro da pergunta que foi feita, né? Do abrir mão. Então, nós abrimos mão e continuamos a abrir mão de muitas coisas. E, às vezes, algumas pessoas da igreja até não entendem, porque olham pra gente e falam assim: eles são bem reservados. Então, não é uma questão de não querermos nos envolver. É porque nós estamos tão inseridos no ministério, nós amamos o que fazemos, amamos a igreja, mas nós entendemos que há uma necessidade de termos o nosso tempo. Então, a minha equipe pastoral sabe, minha casa é o meu refúgio. Não tenta chegar na minha casa de bate-pronto para fazer uma surpresa que eu não vou te receber.
Se você vier no meu gabinete, se você me interpelar na igreja, amém, vou te receber. Na minha casa só entra quem eu chamo, porque é o meu refúgio, não é? Ali é o lugar onde nós, em família, nos curtimos, porque nós precisamos ter um ambiente assim para a gente poder, não é? Recarregar as forças e, enfim, tem sido muito especial. Então a gente tem crescido, a gente tem aprendido, né? Verdade. Enfim, ficou meio pesado, pra baixo, para baixo aqui. Ficou meio pra baixo. Então deixa eu fazer uma outra pergunta que colocaram. Quantas capivaras a Karen já atropelou? Fizeram, tá Boa, aqui, ó. boa. Foi o Miguel Desante que me fez essa pergunta. Miguel. Boa, Miguel. Miguel é a segunda tua comigo. Eu tô anotando. Tadinho do Miguel, gente. Quantas, filha? Nenhuma. Porque eu fui atropelada Que nós por uma sabemos, capivara. que Não. nós sabemos. Essa mão gelada. Tá nervosa? Falou de capivara, ela Gente, ficou é tensa. sério. Vocês acham que eu tô brincando, mas é verdade. A capivara veio de lado e bateu na porta do motorista. Eu não consegui abrir a porta. Não atropelei a capivara. Fui atropelada. Ela levantou toda bonita, foi embora ainda. Gente, foi muito engraçado. A gente teve que pegar partes do carro que voaram e a capivara simplesmente Não, ela me voltou ligou, pra pai, floresta. chorando. Pai, meu carro, a capivara. Eu achei que ela tava na estrada. Falei, meu Deus, como é que você anda? Não, eu tô bem. Ah, tá, mas e aí? Não, eu atropelei a capivara, aquela coisa toda desesperada. Calma, respira. Precisa de ajuda? Não, tá. Aí eu falei, cadê a capivara? Ela falou assim, foi embora. Eu falei, poxa, mas nem pra fazer uma linguiça? Já é Eu cheguei em casa e ele capivara. falou, cadê a capivara? Eu falei, "Ó, Ai, vivona." muito bom. Como você e Ana se conheceram? Deixo pra você. Nós somos da mesma igreja, acho que desde o berçário. Eu senti um tom de... Não, deixa eu falar. Achei que ia vir uma história romântica. Deixa Então. eu falar. Diga, Aninha. Não. Nós somos da mesma igreja desde o berçário. Eu fui pra igreja batista com 4 anos, levado pra uma vizinha. Falando em capivara, tô ouvindo só ela. Afasta o microfone aí. Eu pra minha avisei, vez. eu falei, vai dar só Letícia Perdão, comendo castanha. Ela tá fazendo. Como é que chama? O áudio, como é que chama, Ana? A SMR? Eu É, não sei como verdade. fala. É. Que horror. Dando vida ao... Animar um pouco as coisas, né? tá. Porque tava meio pesado. Gente, deixa a tua mãe falar, poxa. Poxa, a hora que chega a minha vez de falar, vocês falam, pronto, perdi tudo que eu queria falar. Não, mas nós nos conhecemos na igreja. E para de rir. Ué, foi o lugar onde nós nos conhecemos. E depois de um tempo fui morar longe, fui para a segunda igreja, eu não vou olhar para elas, porque senão eu não consigo responder, gente. Assim, essa é a família. Dá água pra coitada. Mãe, você é incrível, eu te amo. O que eu falei? Vocês riram tanto. Não Ué, nós foi nos algo que você conhecemos. disse. Nós nos conhecemos na igreja. Ué, depois de um tempo, eu fui para um outro lugar mais distante, perto da segunda igreja, onde eu congregava e tal. E acho que na juventude que nós nos encontramos, vamos colocar assim, né? Juventude. Eu tinha 14 anos. Começou, gente. Pronto. Ele fala que eu peguei ele para criar, só porque... Ela era jovem. 1 ano só de Eu era diferença. Um ano. um adolescente inocente. Para. Um adolescente inocente de 1,87 m. Ah, Marcelo, quem você quer enganar? Jiu-jitsu. Exato. Judô. Não é Era só judô. jiu-jitsu. Jiu-jitsu foi depois com o Haldman. Exato. Não, mas foi na igreja, tal. Depois de um tempo nos encontramos. A gente sempre participou de programações de igreja, acampamentos, tal, né? Ele sempre foi de uma família de músicos, tudo. Sempre estava à frente no louvor da igreja. Então, era uma pessoa mais conhecida. Eu não. Mas, como ele sempre fala, quando eu coloquei o aparelho, com 14 para 15 anos, foi quando ele me enxergou e começou a nossa história aí de amor. Mas tivemos uns bons bocados, namoramos um bom tempo, então... Acho que nós terminamos o quê? Umas 3, 4 vezes, né? Foi. De terminar, voltar, terminou muito novo e, enfim, ficava um pouco junto, ele queria curtir os amigos, aí terminava, daqui a pouco sentia falta, voltava. E
Foi assim a nossa história, né, meu bem? Mais ou menos isso. Mais ou menos. A pastora já saiu da unção alguma vez? O que rolou? Que Ela falou assim, o que pergunta é aconteceu? É Cristiane, não sei das quantas aqui. Você já A saiu gente da já unção? tirou a mamãe da bênção uma vez? Tá bem, tipo tá assim, lá. Deixa eu falar, pra falar a verdade. Tipo assim, roda baiana, Eu alguma tô- coisa assim? Eu não A entendi. dona Ana, ela é muito calma. Muito. Então, assim, Ele tenta. eu até que tento tirar ela do... Mas não... Ela, quando ela fica brava, ela só fica quieta. Ela não ergue fala. a sobrancelha. Ela não ergue a voz. Eu nunca vi a Ana gritando. Nunca. E quando a coisa está muito ruim pro lado dela, ela chora. Aí ela chora. Quando a gente namorava, ela usava muito o choro para poder, sabe? Até que no começo eu caía. Aí depois da terceira, quarta, eu falei assim, eu já peguei a tua. Pode parar, engole esse choro que não me pega mais. Aí ela melhorou, graças a Deus. Hoje ela só chora quando tem que chorar mesmo. Mas ela, assim, sair da unção, no sentido de ficar brava, gritar. De nunca. gritar, esbravejar? Acho que Nunca. Não. 24 anos de casamento, nunca. Nem namoro. nem quando eu tenho que ficar bravo, né? Em reunião de mulheres, de face, tudo. Não, a mãe, povo ela fala fala que Eu dando bronca. Não, ela chega assim no carro. Não, porque hoje eu preciso dar alguns recados que eu não aguento mais. Vou falar o que eu preciso falar, não sei o que. Tá, ela acha que ela vai ser muito brava. Aí ela vai lá, faz a reunião. Amadinhas. Aí ela fala assim de um jeito Gente, tudo ok. vocês têm que entender. Não, de um jeito muito tranquilo. Ela entra no carro. Ai, peguei muito pesado. Eu, mãe. Ela fala isso toda vez. Peguei muito pesado. Não, mãe, relaxa. Gente, ela é desse jeito. É verdade. Quem é mais mal-humorado? Ah, gente, óbvio, né? Próxima pergunta. Eu tô... Quem Karen, eu diria. Tá. Obrigada. Um pouco, né? De Vão vez em se quando. unir agora, as duas, contra mim? As é três isso? aqui, Não. ela não tem É coragem porque de vocês dizer. são super Não, parecidos, né? abrindo o jogo, os dois, entendeu? Não me olha assim, não. Não. Gente, eu sou um amor. É. Deus tá vendo, É. irmã. Quando contrariada. Jesus, sou eu de novo. Mãe. Falando aqui com a Karen. Tem uma que fizeram aqui, que é o oposto dessa pergunta aqui. Quem que é a mais engraçada? Aqui. Quem é a mais arteira e engraçada? Cacau ou a Lelê? Arteira engraçada? Arteira nenhuma das duas, mas a mais engraçada, que é mais de fazer graça, as coisas, é a Letícia, É, sem a dúvida. Letícia. Ela é meio boba. Fazer piada. Que eu Ela é de sou- bem com a vida. eu sou- ela eu é sou a super luz da resolvida. casa, entendeu? É, Ela é autoestima, a Letícia é verdade. olha pro Literalmente, espelho, ela se entra ama, no- se acha Entra no linda. elevador, olha... Gente, olha isso. Eu sou muito Gente, gata. não, eu já parei com... Não parou, não. Você faz isso até hoje. Não, porque hoje eu vou brilhar mais que o sol. Não, É esse nível de autoestima Não, da Letícia. essa frase é... Não. Ela já usou. Faz muito Gente. tempo. Olha. Tua tia Yara tá perguntando que se você, Karen, já recebeu o chamado para as nações, Europa, Inglaterra. Se ela pagar minha passagem, eu recebi agora do Senhor. Tia, eu tô indo. Ai, ai, ai. Oi, a Yara mandou umas 4 perguntas. Entre elas, vocês me amam? Falar em gente. carência. Pronto, Ah. olha lá, ó. Branquinha, te amo, linda. Saudade. Saudade. Meu papai, quando a gente vai visitar ela, tá perguntando aqui. Deus proverá. As meninas já pediram mais irmãos? A Karen, sim. A Letícia, não. A Karen falando. pedia. Gente. Como alguém que se olha no espelho e diz brilho mais que o sol, poderia querer repartir Mas- o ambiente com mais alguém? Mais alguém pra dividir a atenção 30 dos outros. semanas dela, pastor. Ai, ai, Coisa ai. errada, Mas tá a Karen, chegando. sim, várias vezes. Mãe, quando você vai me dar um irmãozinho? Um irmãozinho, eu pedi. Ah, Até o Bruno um que tempo se atrás. cuida. A Karen quer ter 5 filhos. Não. Glória a nunca Deus, disse. até Você começar. falou 5 é um Não número falou, muito Letícia? específico. 6? Não. Amor, não, tá tudo 7. Ela disse que quer ter um Time monte. de futebol. É. É, até começar. Não, mas a Karen não vê a hora de... Pensa, amor, quer ser mãe. Que pedia mesmo. O Mateusão tá perguntando, quais são as tretas da comida? Tô sabendo, papito, que você esconde seus molhos das meninas. Sim. Molho Por que você barbecue. não tá falando isso, meu? Não, o molho barbecue fica na geladeira. Mas
as coisinhas, mas tipo creme de avelã. Uma vez ele comprou um creme de avelã 0. Disse Ele assim, coloca na escondeu prateleira muito mais bom. alta. A gente Não tá lá. Não, eu fui vou procurar, explicar, eu ele vou coloca explicar. dentro do guarda-roupa dele. Não, nunca coloquei dentro do meu guarda-roupa. Quem faz isso é sua mãe que esconde Não, chocolate lá. Ela faz isso com o Cacau fazia. Show, pai. Mas isso a gente esconde de você. Olha, tá vendo? Não, Mas a gente fazia. Hoje, 0, a gente não esconde mais. Eu não, escondo eu mas mais. as coisas gostosas. É que agora... presta- Mas eu presta escondia. atenção, vou falar. Eu comprei, é meu, Não. eu compro o seu. Não, porque o negócio é o seguinte. A gente vai falar do ovo de Páscoa? Não, Que ovo de A Páscoa? gente vai falar do A ovo gente de vai Páscoa. falar do ovo de Páscoa. Mateusão, você fica É aí, ó. Pronto. causando discórdia, essas perguntas. A questão é o seguinte, eu vou explicar. Explica, Eu gente, que comecei se for primeiro verdade. a entrar na linha nesse negócio de alimentação, certo? Aí, então, assim, 0 açúcar, não vou comer açúcar. Então, eu compro os negocinhos, pra mim, entendeu? Que é 0 açúcar. Só que hoje elas estão na pegada, tá? Hoje, mas na época, onde começou? Porque aí elas queriam comer o meu, que é 0, e comia também o... Eu falei, pô, pode parar. Eu falei, então, não é que eu escondia, eu só ponho na prateleira no lugar mais É que a alto. gente nem vê, Ué, Não, mas tá lá. nem enxerga. Não, Tá mas lá, não eu- avisa que comprou e Exato. coloca no lugar mais alto. Mas eu tenho que Isso falar pra tudo mim, minha Da vida, outra irmã? vez ele falou. Eu tenho que ele falar falou, tudo da minha vida agora pra provou vocês? na minha frente e Hã? falou, isso aqui é o céu. Nunca mais vi o pote. Mas tava lá. Tem culpa, vocês são baixinhos? Isso aí reclama com a tua Tem escada, mãe. hein? Tem escada em Eu casa. cooperei Carmen, com um DNA de altura pra vocês. Aí o resto... eu vou chamar a Carmen aqui pra a comprovar culpa é minha, onde pronto. está Você esse pote reclama de creme de com avelã. ela se vocês não alcançam. Não... Mãe, Ah, é? Então vamos falar sobre o ovo de Páscoa. esse ovo de Páscoa, Próxima pergunta. 30 semanas. Vai ser por isso que eu vou precisar. Mas é a- Admitir meus erros. Gente, mas olha, eu comprei um Não, ovo de comprou Páscoa 2. 0 pra Ana. Então, comprou comprou dois. dois. Um pra mamãe, um pra mim e pra Karen. Ele falou, não, eu vou guardar no meu quarto, que o meu quarto é mais gelado, né? Não derrete. Beleza. Ah, desculpa. A Isso gente é teve que caro. mendigar por Gente, pedaço. faz 1 mês e meio que eu comprei. Exato. Um Eu mês estava e meio. esperando pra comer em família. Ela sabia exatamente. onde estava. Vocês Mas a questão é sabiam o onde seguinte, estava. ela ganhou do namorado. Ganhou. Dividi com todo mundo comeu meu Ela ovo. ganhou do pretendente. Sim. Tem um né? Aham. Dividir Do também. amigo. Do ganhou E do- também. nós dividimos também. E nós também. Vocês Ah, não, vocês Vocês não foram chegam lá. tarde, a hora É. que a gente avisa que tá comendo o ovo. Não aparece, fica no celular. Quando chega, já era. Isso não é justificativa, era nosso. É um ovo 0 0. com whey Muito bom. top. Tem gosto de Top. Kinder Ovo. Muito bom. Ah, não, aqui Comprei nem lá você no exagerou. Marquinho. Top demais. Lá em Prudente. Eu não. Ô, Matheus, você apruma. Ah, então, acontece que eu tenho um molho que é 0 também, um barbecue. Não é que eu esconda, é que eu compro com pimenta. Aí, Ah, pra se ninguém quiser comer, usar, entendeu? tá lá. Aí elas não gostam Não, de mas pimenta. teve uma época que ele falou, não, ketchup, mostarda, você pode... O barbecue é meu, entendeu? Mas Aí só ele vai usar, ele fazia falou, compra o o seu. frango dele lá com arroz e colocava barbecue. Eu, Mas só E aí, você gosta não. de barbecue. pra você tem ketchup. A Cá não gosta muito, eu também não. Ai, ai. Muito bem. Pastor, diz aí como é que é ser sogro. Minha hora tá chegando. É o Mário Sintra. É, filho, vai orar e jejuar. Né? Mas são fases. Mas hoje eu vou te falar, dentro dessa questão onde eu até abordei sobre crescimento, maturidade, a cabeça da gente muda. Eu acabei agora de mandar um recadinho para minha irmã, é minha irmã do meio, a Yara, né? E quando eu era irmão mais velho, então tinha muitos ciúmes. Então na escola eu batia na molecada que mexia com a minha irmã, aquela coisa toda. Então quando virei pai de 2, então minha tendência natural foi ser esse super protetor, e etc. Então, aí quando a ficha cai, você amadurece, aí cara, na verdade, eu comecei a mudar e a pedir a Deus, né? Não apenas um genro, mas um filho. Então essa tem sido a minha oração. E em oração eu coloco um padrão alto, né? E esse padrão alto é que seja um homem de Deus, apaixonado por Deus, cheio do Espírito, e que ame minhas filhas mais do que eu amo a minha esposa, porque o meu padrão é alto. Então, se alguém se aventurar, né, e amá-las mais do que eu sei que elas estarão bem. Do restante, vão conquistando e trabalhando juntos. E na verdade, a gente muda e hoje a gente, né, não vê a hora das coisas se desenrolarem, andarem, porque como eu não apenas fui, mas sou muito feliz no meu casamento, é por isso que eu desejo que as minhas filhas também
sabe, o quanto antes vivam a vida delas para poder curtir tudo que a gente tem curtido, conquistar, né? Muito além daquilo que estamos conquistando, porque o meu teto vai ser o piso para elas continuarem, né? Então vai ser algo assim extraordinário. Então é bênção. Hoje o namorado da dona Karen, o Bruno, é um filho, sou apaixonado por ele, ele é muito querido. Ele conquistou meu coração mesmo e às vezes eu fico mais do lado dele do que da Karen, às vezes, se depender das tretas aí, que é um filho muito querido. E agora a dona Letícia tá aí também, tá orando, né? Em oração. Mas é bacana, a gente vai curtindo cada fase, cada etapa. Sim. Né? O que vocês querem falar sobre isso? Sobre isso? Sempre foi fácil essa área de namoro? Bruno foi guerreiro, só isso que eu tenho a dizer. O Bruno Coitado. foi. Né, o Bruno passou umas poucas e boas. Mas também, cabeçudo, tinha que fazer, né? Fez aí errado no começo, escondido, né? Então, sofreu porque pediu também, né? Então, mas... Gente, ele fala como se fosse, tipo assim, foi uma bitoca. E era assim, eu dava uma bitoca no Bruno, não era nem um beijo propriamente dito, a gente dava uma bitoca. E eu já ficava mal, eu olhava pro meu pai na minha cabeça, ele sabia tudo que tinha acontecido, ele de boa. Aí eu lembro que eu ia e falava assim, pai, preciso te contar uma coisa. Nem me lembra. E aí assim, né? eu não sei como ele ouviu, porque eu falei, tipo, eu dei um beijinho no Bruno e na cabeça dele, nossa. Então, coitado, o Bruno deu uma sofrida aí. Sofreu. Tadinho. Mas ele é guerreiro. Tá. Ele é. Como educar os filhos quando os pais tornam-se figuras públicas? Amo vocês. Bom, se você está assistindo desde o começo, eu acho que essa pergunta foi até respondida já, né? Então, é claro que com novas responsabilidades, as coisas precisam também ser diferentes. Mas se você tem o alvo, tem o propósito, sem dúvida, o Senhor vai colocar a mão e te capacitar para isso. Eu me lembro que eu tinha muito medo por conta de conhecer tantas histórias de filhos e filhas de pastores. Se você fizer uma pesquisa nos centros de recuperação, né, pessoas viciadas em tóxicos, quantos filhos de pastores, né, filhas de pastores se desviando. Então aquilo deixava meu coração muito pesado. Até que, né, dentro do que eu compartilhei no início aqui do podcast, eu fui vivendo uma leveza. Falou assim, deixa fluir, e com isso o coração delas foram se apegando cada vez mais também a Jesus, e graças a Deus por isso. Ok. O Vitão perguntando, paizão, como você conquistou o coração da dona Ana? O que ele está querendo? Então, não entendi. Estou entendendo a tua pergunta. O que você quer? Ousado. Que água boa, Letícia. Deu sede, dona Letícia? Filho, você já tá encaminhado, você já conseguiu, não preciso nem te falar como. Você já... Né? Foi mais ou menos isso, né? Com flores, cartinhas, essas coisas, né, meu bem? E ele tá indo bem, o menino tá... Mas é verdade, eu sempre fui muito tradicional, né, nessa questão, né? Sim, buquê de rosas. Eu fazia isso aí mesmo. Fazia mesmo, mandava cartinha com perfume. Exato. Né? Era isso daí, naquela época era o que tinha, era o que a gente fazia. E apelando, né, pra irmã dela, falou assim, vai lá, me ajuda lá, né? Mas só no começo você precisou disso. Se precisou, né? Não sei. Depois eu que corri atrás. Então. Mas deu um trabalho, ai do céu. Mas depois pisou também. Não é que pisou, não é assim. Você deu troco. Eu vou falar, então. Então eu vou falar. Foi assim, gente. Você deu troco. Como é que foi essa história? Então, como ela já compartilhou agora há pouco, nós éramos, assim, eu era adolescente, tinha 14 anos, né? Ela tinha 15. 17? 15. Já falei que é só um ano de diferença, mas que coisa. É tão gostoso provocar ela. Aí, então,
eu me lembro que, assim, de fato, como ela compartilhou, a gente sempre se via na igreja e tal, mas aí ela colocou aparelho, gente, aparelho. Ela colocou aparelho, parece que, sei lá, parece que ela começou a usar uma coroa. Parece que o sol brilhou. O sol brilhou. Aí eu falei, não. Aí eu tentei, né, partir para cima, mas eu sempre fui muito tímido. Sempre fui, né? Então, aí eu me lembro que ela estudava na mesma escola que eu, só que estudava de manhã e ela à noite. Aí eu comecei a aparecer lá na escola, à noite. Aí eu lembro que na escola tinha rádio. Lembra que na hora do intervalo tinha uma rádio? Que o pessoal deixava uma caixa de som e ficava igual rádio, por tocar música, mandar recado. Aí eu tentava mandar uns recados lá na rádio. Fazia. Recadinho do coração. Essa é nova. Olha, Recadinhos revelações do coração. Nossa, eu nem lembro disso. Você vê, porque você me ignorava. Exatamente. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Eu era ignorado completamente. Mas foi a primeira vez. Não, exato, eu tô falando do início da conquista, né? Então, e vai, não sei o quê. E eu tentava de alguma forma me fazer, né, visto. Mas nada, de jeito nenhum. Aí vai que vai. Aí o meu primo namorava a irmã dela. E aí eu falei, rapaz, tô a Ana tal. Aí ele falava com a irmã, e a irmã meio que, até que depois de muito tempo, aí ela aceitou, a gente saiu um dia juntos, com o Fábio e com a Cris, né? Aí eu pedi ela em namoro, a gente tava numa praça lá em Tupã, né? Aí ela aceitou, aí eu dei um beijinho nela. Pensa num beijo xoxo. Mas até isso vai contar? É claro que eu vou. Aí, Ele expôs mesmo. né, eu falei assim, não, um beijo xoxo. Aí eu falei, bom, sei lá, né? Aí a gente começou a namorar. Mas, gente, sabe quando o negócio não fluía? Você era meio ignorado e tal, assim. Aí, gente, deu 28 dias. Só ele pra lembrar. Claro que eu lembro. Quem apanha não esquece. 28 dias. Com 28 dias eu falei, não, deu. Aí também eu tenho amor próprio, né? Eu não quero ninguém do meu lado por obrigação. Aí eu percebi, ela aceitou namorar comigo por conta da pressão da irmã. Aí eu fui, a gente tava lá na casa da tia Joana, não sei se você lembra. Lembro. Aí eu falei, olha, tô percebendo que você não tá muito afim do negócio, né? Então vamos terminar. Aí ela começou a chorar, e aí surgiu no coração uma pontinha de esperança. Ela tá chorando. Aí ela vai falar, não, olha, eu vou mudar. E eu tava esperando, mas nada. Ela chorou só para não ficar chato. Aí, Choro fácil. Choro fácil. Aí terminamos, enfim. Aí eu sofri 3 meses. 3 meses. Mas sofri, gente. Emagreci. Aquela coisa bem de fossa de adolescente mesmo. Aí, depois de 3 meses, falou, quer saber? Vamos sacudir a poeira. Ela não sabe que eu existo mesmo. Foi ou não foi? Verdade, 3 meses. Aí ia ter um acampamento. Ele não deixa nem eu falar. Exatamente. Não, ela vai me- Ele tá ponto e contando vou defendê-lo até o fim. Mas foi ou não foi? É que você é bom nos detalhes, né? É, Eu não foi é. bom mesmo. Eu não é. Aí, deixa eu contar, irmão. Você não perguntou? Aí, o que aconteceu? Nós fomos para um acampamento de adolescente. Né? Lá de Tupã. Adolescentes não namorem, tá? Essa é só a história dele. Não namora. Isso aqui é um outro tempo. Né? Mas Isso é uma outra Que eu tava com a perna geração. engessada? Hã? Foi o acampamento que eu tava com a perna Você tava, por causa do joelho. Tua perna estava engessada. Minha Isso. perna estava engessada. Aí ia Lembrei. ter o famoso lembrei. jantar de gala. Isso. E aí, o jantar de gala, eu chamei uma outra menina. Ela tava lá, eu chamei uma outra. Nossa, que tava gostando de ciúmes. mim e tal. É, mas ela provocava. Menina tem disso, Calma, né? amor, calma. Ah, deixa eu contar também. Não, aí... Gente, escuta só a treta. Olha a treta. Perguntar de treta aqui. Essa foi uma das tretas. Aí eu ia à noite pro jantar de gala. Tava tudo certo com a menina. Mas nesse dia era uma segunda-feira. Eu fui pra Tupã pra trabalhar, que eu cuidava da loja do meu pai. E eu voltava só pro jantar. Quando eu chego pro jantar, eu tinha que tomar banho. A minha prima, Dani, me traz um cartão. De quem? Ana Cristina. Dona Ana. E ela sabia que eu ia jantar com a fulana. Claro. E todo... Olha, tá vendo? Tá vendo? Ana. Aí todo mundo já sabia. Aliás, todo mundo já tinha jantado. Porque eu cheguei tarde, né? E a fulana tava me esperando pra jantar. Aí ela me deu um cartão. E nesse cartão
Eu devia ter guardado esse cartão. Ah, eu ia perguntar se você tem até hoje. E nesse cartão ela escreveu assim, olha... Resumindo, né? Era um cartão, acho que do esmilinguido. E atrás tinha uma cartinha assim. Olha, porque hoje eu vejo o erro que eu cometi. Porque eu amo você. Olha, porque... Mas me encheu. A hora que eu li aquilo, eu falei, nada. Mas na hora, irmão. Na hora, meu coração falou assim, yes. Que eu amava essa mulher. Eu já gostava demais dela. Aí eu falei, gente... Na hora que eu li, eu falei, como que eu vou dar o bolo na outra que tá me esperando? Que eu já não queria nem jantar com a outra mais. Depois, verdade. Pô, eu era gamado nessa nega, né? Só que falou, mas agora eu vou fazer direito, né? Porque agora também, né? Agora não vou mais perder, né? Então vamos fazer o negócio direito. Aí, meu irmão, eu fingi que nem liguei. Me ignorou. Ignorei. Mas meu coração por dentro fazia... Blá, blá, blá. Aí eu dei a migué, olha, saí pela tangente, a outra não ficou sem entender nada. Pensa, dá até dó, perdão. Mas olha, Dó não. não. Vocês perguntaram quando que a Ana já saiu da benção? Aí, Pois então. Tá vendo aí? Vai sair com classe. Entendeu? Dó não. Com cartão. Aí, E um gesso, né? aí aquela noite não jantei com a moça. Não jantei. Deu uma migué, blá, blá, blá. Enfim, no dia seguinte, mas também nem olhava pra ela. Não, passava do lado. Aí eu passava, eu percebia que ela tava me olhando. Tipo assim, né? E eu... Tipo, verdade, João. Pisou. Aí ele pisou. Aí no outro dia, amanheceu também. Nada. Mas por dentro eu tava nas nuvens, cara. Por dentro eu tava feliz. Eu falei assim, uau! Yes! Mas jogador de pôquer. Por fora... Né? Não, parecia que nem tinha recebido a minha cartinha. Exatamente. Essa fazia parte do meu plano. Fazia parte do meu plano isso aí. À tarde, eu estava na casa, aí eu estava deitado assim num colchão na sala, e eu, com o olho meio aberto, eu vi que ela chegou na porta e ficou olhando para mim. Eu só aqui fingindo que ela dormindo. E ela na porta olhando assim, olhando para mim. E eu nem tchum. Aí ela saiu. Aí quando ela saiu, eu falei, agora é hora. Porque ia terminar naquela tarde. Né? A gente ia embora. Eu falei, não, tem que ir. Aí ela estava sentada embaixo do pé de manga. Ali na cadeira, eu fui lá. Falei, então, recebi uma carta. Você recebeu? Eu falei, recebi. Aí ela olhou para mim e falou, e aí? Aí eu disse assim para ela, olha, sábado a gente conversa. Era terça-feira. Tá bom? Você não fez isso? Fiz, irmã! Falei que ele pisou. Falei que ele me deu Não é troco. questão de pisar. Me deu troco. Aí, eu falei assim, sábado a gente conversa. Mas por dentro, eu queria dar um abraço, um beijo na nega, mas me segurei. Aí eu falei assim, sábado a gente conversa, tá bom? Lá na igreja e tal. Mas eu li. Não é verdade. E ela, tadinha, de gesso na perna, tava com a perna engessada. E eu doido pra fazer um carinho nela. Mas segurei. Aí quando foi no sábado, depois do culto dos jovens, da reunião, no fundo da igreja, aí eu falei assim, eu aceito voltar. Aí escorreu uma lagriminha, tá? Aí ela me abraçou e foi demais. E hoje estamos aqui com essas duas lindas meninas, fruto desse amor. Mas valeu a pena. Teve uns 2 rompimentos nesse meio termo, tá? Teve, aí você também pisou na bola. Foi. Nossa, eu lembro Mas foi, de um assim, parque de diversões e uma Nossa, esse loira. parque de... Eu lembro de uma loira na roda gigante. Gente, Não essa foi história... isso. Eu não sei se eu conto essa história. Pode contar. Eu tenho vergonha de contar essa história. Toda vez que a mãe me Conte. conta essa história, o meu coração fica em pedacinhos. Gente, olha, eu tenho vergonha de contar essa história. Tadinho. Mas vamos... Ai, não, olha só. Soldado abatido. Gente, eu tenho vergonha Já dessa passou, história. meu bem, já passou. Tá, eu conto. Mas assim, ó... Gente, por favor, não me julguem. Julguem. Não, Julguem, sim. ó... Ele queria curtir a vida. Não é assim, calma. Era assim, Eu tinha 16 sim. anos. Ela tinha comprado os ingressos. Queria com curtir os Pera, amigos. Não, a mamãe que tem que contar essa. Ah, não lembro direito. Deixa eu Ela contar. tem que contar que ela juntou o dinheirinho, trabalhando, Não, comprou os ingressos. Nós vamos fazer 25 anos de Aí casado no dia hoje, cara. você E não disse faz que tava isso. doente, que ia ficar em Não, casa. pera. A avó Lourdes Pra ficou Inês tão Apite. triste. Era como se fosse a exposição deles lá em Por favor, eu Tupã. vou chorar. É nada. Vai chorar.
E aí a avó ficou com dó dela, que tinha juntado dinheiro. Deixa eu contar direito. E falou, eu vou Não. com você. Elas foram de coletivo Deixa eu pra contar. exposição. Deixa eu contar. É nada que deu uma... Não, deixa eu contar. Como é que É foi. nada. Gente, Vai eu deixar tinha, uma psicóloga eu contar. tinha 15 para 16 anos, tá? Na verdade, eu... Agora ele vai fazer uma apresentação de PowerPoint do porquê ele errou. Não tem justificativa. Eu só quero deixar claro o seguinte, que o que eu fiz não foi por causa de outra menina, tá? É de fato por conta dos meninos. Eu queria curtir a curtir amizade. com os meninos, com o Fernando lá, que É, tá hoje namoramos na cedo. Geórgia, aquela galerinha que a gente saía. Então, eu comecei a namorar cedo, por isso é errado querer namorar muito cedo, bobagem. Porque eu queria sair com a turma, com a galera, e a gente... E aí, era show do Christian Ralph. Na exposição de Tupã. Aí ela falou, ela comprou os ingressos, cara. Ela comprou os ingressos pro Christian Ralph. Não, tá bom. Aí, rapaz, os meninos, não, vamos lá pra exposição. Eu doido pra exposição com os meninos, pra brincar, pra poder... Sabe, coisa de moleque. Aí eu dei a minha, amor, não tô muito legal, não, acho que eu não vou, não. Não tô legal. Eu falei, amor, mas olha, tal. Não, então tá bom, beleza. Aí eu fui com os meninos, né? Fui com o Fernando, com essa turma aí. A gente foi com Bolinha, aquela turma minha lá. Aí a gente foi pra exposição. Aí a gente chegou lá no parque. Aí tinha umas meninas, amiga deles, que estavam lá. Tinha umas 2, 3. Sempre tem. Mas, Sempre tem. Escuta. Mas não tinha nada a ver comigo, de verdade. Era que tava até os afés do Fernando e tudo mais, não sei o quê. E a gente tava lá, rindo, brincando. Gente, nós fomos num brinquedo. Hoje é engraçado. Hoje é engraçado. Mas é verdade, olha, dói quando eu conto. Mas a gente tava num brinquedo, tipo aquela que ela vai girando. São 2 lugares. Como se fosse ela gira aqui, como se fosse aí depois... É aqui um Crazy Dance. Aí depois ela sobe assim e vai, né? Aquela coisa Vai rodando. centrífuga assim e vai te espremendo. Aí eu fui, aí uma das meninas sentou do lado para ir também. Então, mas eu já tinha ido com os meninos, já era a segunda vez que eu tava. Por isso que eu falei que sempre tem menina na favela. Aí fazendo, que escuta, ela, né? olha só, gente. Aí começou, que ele começa devagarzinho. E molecada, aí a hora que passava a cadeirinha do lado da patota, a povo gritava. Aí depois a hora que passava, a galera, tal. Aí o outro eu gritei, a galera tava assim. Eu falei, ué. Aí a coisa começou a coisar, e a menina... Assim, né? Escorregando, foi pegando né? velocidade, escorregando, começou a vir pra cima. E os caras, aí o Fernandão assim, ó. A hora que toda vez passar o Fernando, eu falei, que foi? Aí, rapaz, aí ele só fez assim, aí, a hora que tava ela e a mãe do lado, a dona Lourdes. Aí eu falei, não. Cara, O brilho. a hora que eu vi aquele cisquinho de cabelo enrolado, com um óculos em fundo de garrafa, ela tinha um óculos em fundo de garrafa, né? Ai, que dó, gente. Com aquela carinha, sabe a cara do piu-piu quando quer chorar? Aquela coisa, sabe? Irmão, Tadinha. não, a hora que o trem parou, ela já não tava mais lá. Óbvio. Aí eu fui Eu faria procurar, eu não achei. Aí, gente, eu fiquei tão mal. Misericórdia. E aí a história foi essa, porque a mãe dela, quando ela chegou em casa, falou, eu não vou mais, Marcelo não vai. Falou, não, eu vou com você. Aí foram as duas pra De exposição. Coletivo. De coletivo. Ai, gente, mas por que vocês foram lembrar dessa história? Porque Mas se a- você mas- expõe a mas gente, a você me gente perdoou, dispõe. né? Exatamente. É o nosso trabalho. Perdoou, Começou a perdoou roda, depois né? disso. É, A gente tá aqui pra isso, né, pessoal? né? Contem com a gente, pessoal. Tá. Vou começar a expor também mais algumas coisas. Tá acabando? Não, dá tempo de expor mais alguma Dá, coisa não. das meninas aí. Não. Gente, Expõe a mas ó. Mas essa história aí Foi cruel. foi cruel. Foi, doeu. Doeu em mim também depois. Que bom. Dói até hoje. Muito mais em mim do que você, pode ter certeza. Toda vez que minha mãe conta essa história, eu tava por ela num potinho. Sim. Nossa. Não, cara, parece que eu tô vendo a cena de novo. Ela ali. E eu só vendo assim, ui! Era verdade. Pra gente passar. Aí eu falei, Fernando, a hora que eu. Ai. E a cara da dona Lourdes?
A minha mãe era brava. Né? Eu achei que ela ia me descer um sarrafo. Eu falei, misericórdia. Minha mãe disse uma vez pra mim que ela só ficou ali até cruzar o olhar com o teu. Que assim que você viu que ela tava ali, aí ela fez questão de ir embora. Mas ela ficou esperando. Só cruzar o olhar com o teu. É porque eu tinha que... Você já tinha assistido o show? Não tinha começado o show, lembra? Aí você foi embora ou assistiu o show? Eu acho que nós assistimos, eu acho que minha mãe ficou comigo Isso, lá. irmã. Aí, Não tenta reverter, não. 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 Dona Eu tinha que Lourdes foi... tentar. Não, mas a gente Tenta veio, não. a gente vai curtir. Não, tinha que tentar. Mas eu tinha que fazer ele ver que eu tinha visto, né? Senão, tinha porque Porque tá tem ali. um toque de Com drama, classe, né? Porque né, senão... gente? Dona Ana Não, ensinando você mentiu classe. pra mim. Ela não fez barraco, Tô me ela sentindo só mal, olhou. Igor. Não, Não, barraco não, não, eu nunca dei barraco. Exatamente. Só o Barraco olhar no dela salto, já. basta, Uma né? lady. Uma verdadeira lady. Nossa, ficou até meio... Ficou O tenso. caldo entornou do nada. Gente, quanta exposição. Então, Você tem certeza que esse podcast precisa ir ao ar? Eu A acho gente que pode decidir precisamos isso aqui rever. agora. É, Eu acho que a gente de pode Ver repente... alguns pontos. De repente, só tivemos um good time hoje. foi um- Já valeu, né? Os meninos aqui. Na próxima a gente ensaia antes. a gente fala Quem pros meninos, mandou não colocar quem as ouviu, perguntas ouviu, antes, o pessoal né? da técnica aqui, né? tinha que ter selecionado. Fica só as entre perguntas. nós, só relembrar e viver. Né? Mas o corte dessa parte dele vocês podem postar. Eduardo, você tem um trabalho, um corte. Ai, Jesus. Muito bem. Gente, olha, já passou, já tá na hora de acabar, né? Tá na hora de acabar. Tem mais pergunta aqui? O que vocês querem falar, meninas? Tanta coisa. Aí fizeram perguntas sobre vida saudável, que também vamos deixar isso aqui para outra, né? É muita coisa, né? Hoje a gente tá só aqui. Descontraindo É. um pouquinho. Muito bem. O que você quer falar pra gente terminar, dona Ana? Fala uma coisa legal ao meu respeito, porque ficou chato pra mim. Fala uma coisa bacana. Eu preciso ouvir isso, Ah, por favor. Não, gente, ele é uma pessoa incrível. Ah. Mas não, mas você não vai fazer isso. Deixa eu falar. Você não vai fazer isso agora. Não vai. falar. Você Ô, vai moça encher a linda. bola dele. É o que ele quer. Mano, deu cãibra. Ah, não. Mas é verdade. Ah, não. Você não vai encher a Eu bola era um dele menino. agora. Ah. Isso passou, desajuizado. gente. Eu já perdoei. Passou, são Eu nem histórias. tinha me Não, eu convertido sei, ainda. lembra? Diga-se de passagem, eu não tinha nem me convertido nessa época. Não, aí. são histórias que a gente relembra, faz parte, ué. Mas É. passou, Mas perdoei. você vai encher a bola dele só porque ele tá pedindo. Mas o seu pai é incrível. Marcelo, olha. Tomou? Tá vendo? Não, mas a gente... Você é incrível também. Ah, que bonitinho. Não, mas assim, eu sempre agradeço a Deus. A família que a gente tem. Né? Eu lembro que da última vez que a gente voltou, eu sei que eu não fiz certo, deixa eu confessar aqui. Mas da última vez que a gente voltou, foi um intercâmbio que nós fizemos, né, em Presidente Epitácio. Amor. Foi a última volta nossa. E eu lembro, mas... Não, deixa eu falar o que eu fiz. Não, porque a gente... Deixa eu falar o que eu fiz. Eu lembro que, pra mim, assim, não tinha mais volta. Eu achava na minha cabeça que ele já estava em outra vibe, né? Tava namorando outra pessoa. E pra mim tava tudo ok, já tinha, tipo assim, perdido tudo, eu ia ter que partir pra outro. Mas eu falava assim, Senhor, mas o meu sentimento por ele só aumenta. Né? Então faz alguma coisa, ou faz o coração dele voltar pra mim, que eu quero ele, eu não quero outra pessoa, ou me ajuda a tirar esse sentimento, porque não, né, não tá dando. E eu lembro que logo depois a gente voltou, e aí nós voltamos, assim, com aliança, né, se levou aliança e tal. Então, agora é sério, agora, né, não é para terminar mais. Então, assim, tem as partes engraçadas, mas em tudo eu vejo a mão de Deus, o propósito de Deus. E a gente é isso. Essa família linda, né? As 2 filhas preciosas que Ele nos deu. Estamos aí para completar 25 anos de casado e, verdade, já passamos por muitas coisas, muito mais coisas eu provoquei às vezes do que ele, porque eu falo, só quem conhece o Marcelo de verdade sabe o coração que ele tem. O coração dele é maior que o meu. Assim, de olhar para as pessoas e perdoar, e ver potencial. Às vezes fala assim, Deus, como? Mas o coração dele é tremendo. Só quem conhece mesmo de verdade, né? E então, assim, eu
Só tem que agradecer a Deus e, como ele disse no começo, nossos melhores anos estão por vir. Ainda vamos, né, desfrutar de muita coisa muito extraordinária, muito sobrenatural de Deus em família. Estamos, sim, na nossa melhor fase, em todas as áreas, eu acredito. E, né, na nossa melhor fase, estou aí, com expectativas para os nossos 25 anos, o que nós vamos fazer. O narizinho Né, meu vermelho. bem? É isso. Ai, Amo você. gente, essa família é muito unida. Letícia, como acabar com um momento Tão romântico, tão especial. Letícia, sério. Ai. Ah, nem sei o que falar. Ai, olha que lindo. Fala aí, vocês, para encerrar alguma coisa. Querem? Vai, Lê, você que Fala fala um aí, pouquinho. Fala um pouco, vai. Não, a mais velha representa, né? Mas você já não falou quase nada, fala aí. Por favor. E quando falou, me solta uma dessa. Né? Essa É a o seu Letícia. momento de redenção. Por isso que vai. ela é a mais engraçada, entendeu? Ela, das irmãs. O que você queria dizer com isso, mãe? Da pergunta. Daquela pergunta lá atrás, quem que é? A Lê, porque ela vive fazendo essas coisas cômicas. É isso aí, gente. Foi bom estar com vocês, compartilhar um Foi muito bom. pouquinho. Nenhum eu te amo, nada. Não, o que foi que a mamãe falou, né? Tipo, eu amo muito essa família. Vocês são incríveis. Eu falei isso, não pode repetir. Mas a gente brinca e tudo mais. E como vocês falaram, é muito gostoso a gente crescer junto, a gente aprender junto. Eu sou muito grata a Deus, de verdade, por toda essa família, cada detalhe. Mesmo, às vezes, o que eu e a Karen, a gente de vez em quando brinca, que mesmo vocês errando, vocês acertaram com a gente. Porque cada detalhe, cada fase, a gente vê a mão de Deus, a gente vê Deus agindo e o amor cada vez aumentando entre a gente. Então, é muito bonito. Isso que a gente tem é muito único. Então, é isso. Amo vocês. A gente também te ama, Letícia. Obrigada. Quer falar, filha? Faço das palavras das minhas, né? Mas é isso que a Letícia falou, até nos erros acertaram, porque é isso, a nossa família tá aqui para servir a Igreja de Cristo. Então, até nos erros que você teve comigo, com a Letícia, usamos isso para servir o corpo de Cristo. Então, Se hoje nós estamos quando crescendo alguns... hoje, é por causa de vocês, entendeu? Por tudo que vocês plantaram, semearam na gente. Tudo por, tipo assim, todo o amor, todos os ensinamentos que vocês plantaram, entendeu? Tudo isso a gente guardou. E a gente tem colhido hoje o jeito que a gente tem. Né? E se os outros filhos de pastor, às vezes, conseguem, às vezes, perguntar, como é que você lidou com isso? É porque o Senhor teve como me ensinar nisso, né? Então, o Senhor não joga nada fora. Então, as vezes em que eu chorei, eu falei, não pedi para nascer filha de pastor? Pois é. Mas nisso o Senhor me ensinou, nisso o Senhor me mostrou os privilégios também, né? De viver uma família sacerdotal. Então, obrigada. Nós amamos vocês. E quando nós falamos, às vezes nas redes, né, que vocês são o nosso maior orgulho, né, são um exemplo real, porque até na pergunta que fizeram para você, como ensinar os filhos quando vocês são uma figura pública? A questão é que dentro de casa eles não são uma figura pública. Dentro de casa ele é o Marcelo e minha mãe é a Ana. E é isso que, né, nos traz a base, nos estrutura. Porque lá dentro de casa somos nós, e é verdadeiro, e ali, né, meu pai ele tem os momentos de me dar sermão de pastor, ele tem os momentos de dar sermão de chefe e os momentos de dar sermão de pai. Então, para mim, é em dose tripla, né? E isso é muito bom, isso me faz crescer. Então, aquilo que vocês veem realmente é 1%, mas o que ele é para vocês, ele é para nós, ele é verdadeiro. A Dona Ana também, né? Então, só gratidão mesmo ao Senhor, e é verdade. Uau! E uma das maiores alegrias que eu tenho como pai é ver as duas apaixonadas por Jesus, pela Igreja de Jesus. E
Karen e Letícia já viram muita coisa. Elas eram pequenas quando no primeiro ministério, a Karen já entendia alguma coisinha no segundo, mas quando chegamos aqui em 2008, e foram momentos que não foram fáceis. E então eu fiquei com muito medo de que traumas fossem gerados de forma que elas, principalmente a Karen, tivesse uma aversão pela igreja. Então eu sempre procurei passar para ela essa visão, né? Pessoas ficam equivocadas, pessoas feridas ferem, mas tem um que nunca vai nos decepcionar, que é Jesus. Então, minha maior alegria hoje é ver as duas apaixonadas por Jesus, pela Igreja de Jesus. As duas, apesar da Karen já quase formada em psicologia, a Letícia estudando, trabalhando nessa área de administração, mas as duas vocacionadas. E esta vocação não é uma imposição de forma alguma. É algo que eu sempre falei para elas, que elas iriam ser aquilo que Deus as chamassem para ser. Então, eu lembro a primeira vez que elas responderam essa pergunta, não foi nem eu quem fez, foi o Carlito. E o Carlito estava aqui, nós fomos almoçar e ele fez a pergunta. E foi um motivo de grande alegria, porque as duas externaram: não, eu quero ser pastora. Então a Karen tem desenvolvido, Letícia, um trabalho incrível de base, tão gostoso. O Will, da academia, estava dizendo: você não tem ideia como que a Letícia ministrou o coração da gente, agora no Alto de Páscoa. E eu estou só ouvindo. Falou: a filha do pastor, lavando o chão, ela não participou de nenhuma peça, ela não estava no palco, ela estava lá nos bastidores, trabalhando no contra-regra, limpando o chão, etc. Falou: a filha do pastor. Aí eu falo: esse é o trabalho de base, né, de alguém que quer e vai de fato chegar nos lugares altos. Quando você almeja o púlpito, é porque talvez você esteja querendo algo que não esteja pronto ou que seja chamado para fazer. Quando você deseja servir o reino, então é nessa hora, quando você se humilha, que o Senhor te exalta. Então, eu posso testificar isso. Vocês serão grandes mulheres de Deus, não só para o Brasil, mas para as nações. E o teto onde eu chegar vai ser o estrado dos pés de vocês. Então, continuem. Continue a formar alicerce. Karen é uma devoradora de livros. Ela já lê muito mais livros do que eu. Ela me passou a perna já faz um tempo, ama. E todo o conteúdo que ela tem absorvido, eu não tenho dúvidas, tem algo grande da parte do Senhor. Eu me lembro quando uma vez eu retornei de Curitiba, eu e Ana, de uma conferência, tivemos um ato profético, isso foi em 2012, nós morávamos lá no Guanabara, e ali o Senhor já nos trouxe revelação de que elas duas seriam muito usadas. E eu vejo o cuidado de Deus, mesmo passando por adolescência, passando por momentos difíceis, mas como preguei ontem, um homem segundo o coração de Deus não é alguém que nunca erra, mas quando erra e é confrontado, se quebranta. Então as duas já foram disciplinadas por mim, não em casa, na igreja. E quando foram disciplinadas, as duas não se rebelaram, mas se quebrantaram, assim como Davi. Então essa é a chave para sermos pessoas segundo o coração de Deus. Então vocês serão pastoras, apóstolas, não sei, extraordinárias, bispas, uma liderança para as nações. Continuem. Amém? Essa é a nossa maior alegria. Queridos, espero que vocês tenham curtido esse tempo. Abrimos um pouco da nossa intimidade, um pouquinho da nossa casa, para poder compartilhar com vocês, pessoas que amamos. Espero que de alguma forma vocês tenham sido também edificados. E é claro que a gente brinca, mas tenho certeza que em algumas áreas vocês também conseguiram absorver aí princípios para
crescimento. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até a próxima.